Eu sou a Vanessa Macedo e eu sou editora executiva da Revista Brasileira de Educação Básica. Eu também estou na coordenação executiva do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Sou doutora em Educação aqui pela Faculdade de Educação, programa de pós-graduação em Educação. Bom, a rigor, a RBEB é um projeto dentro de um programa de extensão. É um projeto voltado para a escrita e para a autoria de professores da educação básica, ligado ao programa de extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil. A proposta é que seja uma revista eletrônica, exclusivamente eletrônica, e que faça circular as experiências dos professores da educação básica. Bom, a Revista Brasileira de Educação Básica é feita de uma maneira ampla para toda a comunidade escolar, professores, gestores. É também interessante que se saiba, dentro da própria comunidade escolar, o que os professores fazem, suas experiências. Mas considerando que a Revista Brasileira de Educação Básica tem o objetivo de valorizar e reconhecer a autoria de professores, a gente também objetiva que essas experiências elas circulem em circuitos mais amplos. De toda forma, como um periódico, o nosso público-alvo são os professores da educação básica e também professores em formação. Como um periódico eletrônico, a RBEB está hospedada em um site, e esse site está hospedado dentro de um portal, que é o do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Lá está o periódico com os textos dos professores que são publicados trimestralmente, não apenas esses textos que vêm da demanda espontânea que os professores nos enviam e que se passam por todo o processo de editoração, mas também como vídeos, textos de opinião, resenha, entre outros. Bom, a revista ainda busca se consolidar, ou seja, de ser reconhecida como um periódico que exerce, que cumpre a sua missão, que é o de fazer circular as experiências dos professores. Para se chegar a esse objetivo, para se cumprir esse objetivo, eu penso que a revista ela precisaria ser reconhecida como um espaço para se fazer reconhecer as experiências dos professores, e não o único espaço. Essas experiências elas são reconhecidas e são validadas socialmente em diversas outras situações, ocasiões. A própria escola é um espaço de reconhecimento da atuação e da importância da educação. Mas, como revista, a gente tem o objetivo de se consolidar, de ser entendido como um lugar que é possível comunicar essas experiências, como essas experiências dialogam com o campo da educação e refletir junto quais são as possibilidades de comunicar o que os professores fazem em sala de aula, não apenas no texto escrito, mas em vídeo, em áudio, em outras formas de expressar o que os professores refletem, pensam. Então eu penso que ainda existe um caminho para se chegar até lá, porque a longo prazo a ideia é justamente que haja cada vez mais o reconhecimento da autoria das ações dos professores em sala de aula. E em um momento que a gente vê o professor ser tão ameaçado no seu fazer, na sua autonomia, tem um longo caminho para ser percorrido. Enfrentar o debate sobre as modalidades de comunicação sobre as experiências docentes em sala de aula. A gente ainda trabalha em um chaveamento muito próximo ao fazer acadêmico e é importante reconhecer quais as outras formas de fazer circular essas experiências sem que a gente perca o debate que está sendo estabelecido sobre a educação em outros ambientes. Não só dentro do campo acadêmico, mas dentro da própria sala de aula, enfim. Eu penso que esse é o maior desafio, enfrentar esse debate, encará-lo e fazer com que esses espaços entrem
reconheçam suas diferenças, seus conflitos e entrem minimamente em consenso. Esse é um grande desafio da Revista Brasileira de Educação Básica. Bom, para publicar na RBEB, basta entrar em nosso site da Revista Brasileira de Educação Básica e há um convite para que os professores enviem sua experiência. A gente tem algumas normas de publicação, é importante respeitar essas normas e enviar o artigo. A gente não reprova artigos nem relatos de experiência. A ideia é justamente que haja um diálogo entre editor e autor para que o texto seja construído, para que haja diálogo entre esses dois atores dentro da Revista Brasileira de Educação Básica, mas eu também costumo dizer que todos os professores em sala de aula estão diariamente enfrentando e reconhecendo onde que eles estão atuando dentro da educação brasileira. Então, o reconhecimento da autoria dos professores também parte de um próprio reconhecimento docente, de que esses professores têm estão contribuindo muito com a educação e onde que isso dialoga sobre o que a gente vem discutindo sobre a educação no país.